Galera, como eu falei aí no título que vocês leram aí no iniciozinho, aí na capa e também embaixo, pra que serve a Copa Centro-Oeste? É isso que eu quero conversar com vocês. Antes de mais nada, fala aí, torcedor, que tá chegando aqui pra esse vídeo, um vídeo diferente. Esse vídeo eu não vou tratar especificamente de análise tática, vou falar um pouco, mas eu quero conversar com você, tá? Primeiro, quero já começar pedindo desculpas aos torcedores do Vila, que esperaram o vídeo do jogo passado agora, de sábado, onde o Vila goleou o Operário de Mato Grosso do Sul por 6-0. Eu ia até fazer esse vídeo, mas eu confesso pra vocês que eu tive um forte mal-estar, assim, um cansaço muito grande, e eu dormi até relativamente cedo pros meus padrões. Eu costumo dormir mais tarde, dormir antes da meia-noite, já tava dormindo. E assim, realmente precisei descansar para poder, até para ter uma cabeça mais leve para falar um pouco sobre esse assunto com vocês. Mas como eu falei, aqui eu quero que seja uma conversa, por isso eu vou pedir que você participe ao final, deixe a sua opinião também, deixe o seu comentário, tá? E faz aquele pacotão que você tá acostumado, deixa o like, se inscreve, marca o sininho, comenta, compartilha, tudo aquilo, tá? Eu peço aí no iniciozinho. No iniciozinho. 3 equipes goianas estão participando dessa Copa Centro-Oeste: o Anápolis, o Atlético Goianiense e o Vila Nova. E já fizeram 2 rodadas dessa competição, sendo que todos esses times, os 3 times, têm uma vitória e uma derrota. O Atlético venceu o próprio Anápolis por 1-0, uma vitória magra num jogo totalmente controlado, onde o Anápolis jogou com seu time titular e o Atlético com seu time 100% reserva. O Vila, no primeiro jogo, enfrentou o Rio Branco e perdeu por 1-0 com o Sub-20, tá? Não jogou nem com o time titular, nem reserva. E o Atlético, como eu falei, venceu o Anápolis. Na outra rodada, que foi agora nesse fim de semana, o Vila, com os reservas, meteu 6-0 sem dó no Operário do Mato Grosso do Sul. Time que, inclusive, o próprio Vila teve dificuldades de vencer jogando com titulares sob o comando do Humberto Louser. Já o Atlético perdeu com o time sub-20, perdeu quase, né? Quase sub-20, tinha um outro jogador ali reserva, mas perdeu para o Porto Vitória por 3-2. E o Anápolis venceu o Tocantinópolis por 2-0. Então todos eles têm uma vitória e uma derrota. Mas sinceramente, não é disso que eu quero falar, não é de resultados. Eu não tô aqui para falar de resultados. É claro que o do Vila foi muito expressivo, 6-0, mas eu quero falar do significado dessa competição para os goianos. O que leva esses times a participarem dessa competição? Eu sei que muito torcedor pensa isso, porque vamos lá, a Copa Centro-Oeste, ela vai levar essas equipes a disputarem um quadrangular, ou disputar uma fase de mata-mata, que vai definir um finalista, que vai jogar contra o finalista da Copa Norte, a tal da famosa Copa Verde, que vai ser nada menos do que uma final entre o campeão da Copa Centro-Oeste e o campeão da Copa Norte. Basicamente é isso, né? E é um campeonato que ele tá encavalado no meio dos outros. Ele foi inclusive utilizado nessa data FIFA para dar rodagem às equipes. E aí os goianos, pelo menos o Vila e o Atlético que estão disputando Série B, não jogaram com seu time principal. Muito pelo contrário, não botaram quase nenhum titular, só jogadores ou sub-20 ou reservas. A competição praticamente não tem patrocínio, tivemos jogos que não tinha nem placa de patrocínio na beira do campo, transmissões muito complicadas, assim, de canais com pouca relevância no momento, pelo menos por enquanto, como o Sportnet, que tem um alcance pequeno comparado com os grandes gigantes ali, né, como Casa TV, como GE TV, enfim, como outros canais aí. E até o canal do Ben já transmitiu também, né? O jogo do Atlético. O jogo do Atlético desse fim de semana foi transmitido pela Sportnet Plus, que era paga. Muita gente não viu. Teve canal que até não fez vídeo sobre o jogo, porque como é que você analisa um jogo que você não consegue assistir por meios legais? Tem que usar os 7 mares para poder assistir, né? Tenso, né? Complicado. Então pra que serve essa competição? Inclusive ela paga pouco, se você for levar em consideração hoje os números do futebol brasileiro e mundial. É em torno de uns 750 mil se o time evoluir e sair dessa fase inicial de grupos. É uns 750 mil que ele ganha. Se não me engano é uns 150, alguma coisa assim por jogo. Cara, então pra que os times goianos participaram dessa competição? Vou tentar responder, mas minha resposta é basicamente uma opinião embasada no que eu analisei de tudo isso, tá? E também eu quero falar um pouco sobre cada time, do que ele pode aproveitar dessa participação. Começando sobre o motivo. O presidente atual da CBF, que é o Samir, não sei o que lá, que é o ex-presidente lá da Confederação Amazonense, aliás, Amapaense, né? Lá do Amapá. Esse presidente, ele tem uma visão um pouco diferenciada para o nosso futebol. Ele tenta priorizar uma nacionalização
dos campeonatos e quer trazer mais influência de todos os estados dentro das competições. E aí, com isso, ele transformou essa temporada em algo mais regionalista. Campeonatos estaduais pequenos, campeonatos regionais intercalados na competição nacional, que é o Brasileirão. E para que isso acontecesse, ele precisa de relevância nesses campeonatos. Equipes que disputam Série B, Série C ou Série A principalmente precisam participar, até para chamar torcida, chamar relevância. A Copa do Nordeste mesmo é uma Copa regional muito famosa, muito atraente para os clubes e para patrocinadores, não à toa é conhecida como a Lampions League, né? Mas é a única dessas regionais que realmente conseguiu sobressair do meio ali, né, do meio regional do Nordeste e conseguiu ter relevância até de certa forma nacional. As outras não. A Copa Verde a gente sabe que é uma competição fraquíssima, com baixíssimo patrocínio e baixíssima adesão. Clubes de mercados que costumam não ter uma relevância no cenário nacional, como Rondônia, Amazonas, Amapá, Acre, né? Claro, agora também temos a Copa Norte com clubes desses estados, mas são competições com baixa relevância nacional. E aí, se parece muito que clubes como Vila e Atlético, que tem outras competições como Copa do Brasil e Série B para disputar, talvez estivessem perdendo não só tempo, como às vezes jogadores e até mesmo condicionamento físico para participar dessas competições. Por conta disso, entraram com jogadores que ou vêm sendo pouco utilizados ou até mesmo sub-20. E aí vem o grande motivo. Para que serve essa competição? Primeiro, para os times goianos, serve como preparatório e como laboratório. Para o Anápolis é uma forma de se preparar para a Série C. Ele joga com seus times titulares, ele tem uma sequência de jogos para poder dar entrosamento e fôlego, até, além de ritmo para seus jogadores, e consegue preparar o Anápolis para uma competição dificílima que vai ser a terceira divisão do futebol brasileiro. É muito complicada. Muito mesmo, não é um campeonato simples, o Anápolis já passou sufoco, né, nessa competição para se manter no ano passado, então precisa estar preparado, e nada melhor do que ter ritmo de jogo. Além disso, por mais que seja pequeno, é um dinheirinho a mais que entra nos caixas do Anápolis, e pode ajudar a uma manutenção melhor dos jogadores durante a temporada. Ajuda sim. E se o Anápolis conseguir evoluir e ir até mais longe, quem sabe não pode brigar por um título que daria uma certa relevância, pelo menos regional, ao Galo da comarca. Quem sabe brigar por um título da Copa Verde, conseguindo chegar, né, como, quem sabe, o melhor time da Copa Centro-Oeste. Tem que sonhar com isso. E, em teoria, o Anápolis chega para ter essa evolução. Afinal, já disputa a Série C além da Copa Verde. Copa Centro-Oeste. Agora, e pro Atlético e pro Vila? Para que serve? Bom, vou começar pelo Vila, né? Vila que perdeu o primeiro jogo com o Sub-20 e ganhou o segundo jogo com os reservas. Sendo que esse talvez tenha sido o resultado mais relevante desses jogos todos, né? Ele venceu por 6-0 o Operário do Mato Grosso do Sul, que, como eu falei, já tinha empatado um jogo com eles na Copa do Brasil. E o Vila foi eliminado da Copa do Brasil já, então ele não está nessa competição. Então só tem a Copa Centro-Oeste e a Série B. E acabou de contratar um técnico novo que passou para o torcedor uma certa confiança para o seu maior objetivo, que é conquistar o acesso. Nenhum torcedor do Vila trocaria o acesso em quarto colocado. Por exemplo, o Vila fica em quarto e aí naquele mata-mata que agora existe na Série B, consegue se classificar. O torcedor do Vila jamais trocaria essa conquista por um título da Centro-Oeste. Tenho certeza absoluta. É muito melhor para o torcedor do Vila conseguir o acesso para a Série A do ano que vem do que ser campeão dessa competição regional. Mas ela pode permitir ao Guto Ferreira, e aí eu incluo também a comissão técnica, a direção e tudo mais, a pincelar jogadores que podem e devem ajudar o Vila Nova nessa sequência para a busca do tão sonhado acesso. Alguns nomes eu já gostaria de comentar aqui, como por exemplo o goleiro Átila, que eu achei que fez uma ótima partida diante do Rio Branco. Foi um grande jogador naquela partida. O Vila só não perdeu demais, sendo franco, em algumas jogadas, não foram muitas, mas só não perdeu demais porque o Átila fez boas e grandes defesas em algumas intervenções. Então é um jogador que o Vila pode aproveitar, até porque vem tendo problemas com o goleiro. Outro jogador que se diferenciou pra mim foi o ponta, o Gabriel Dias. Eu acho que é Gabriel Dias, acho que é isso mesmo. Cara, jogou muito naquela partida, mesmo o Vila perdendo, foi o melhor jogador do Vila em campo. Lúcido, com visão de jogo, com habilidade, com coragem para ir no 1 contra 1. Claro que nós estamos falando de um time Rio Branco, que é um time de nível bem mais baixo do que as equipes de Série B, mas não quer dizer que ele não possa desempenhar um bom futebol também lá, né, na competição nacional. E no segundo jogo, o Vila percebeu, e aí, né, o Guto com certeza percebeu, que ele tem reservas para poder contar. Tudo bem, repito, o Operário de Mato Grosso do Sul não se compara a equipes de Série B. A gente sabe, isso não é um desrespeito ao torcedor do Operário, até porque o torcedor do Galo sabe também dessa realidade. Mas
foi um resultado acachapante. Quando um time de maior expressão enfrenta um time de menor expressão, eu repito, não estou querendo ofender o Operário, estou falando a realidade do nosso futebol brasileiro. A obrigação desse time é golear, é fazer um jogo ofensivo, respeitando o adversário, de forma de que ele joga sério contra aquele adversário. E o jogar sério, com um nível mais alto tecnicamente, ocasiona goleada. E foi isso que o Vila fez com os reservas. Podemos levar em conta também que o Operário pode ter, né, dado a vida naquele jogo da Copa do Brasil e sido bem diferenciado do jogo que fez agora. Mas, independente disso, foi um resultado que mostrou ao Guto Ferreira que algumas peças podem sobressair e podem ser bem utilizadas no time titular, como o Enzo, o Urso, que fez um grande jogo também, o atacante, acho que é Jadson, também fez um gol, né, fez um gol ali bacana, um atacante importante, mas o principal jogador desses jogos, pra mim, foi o lateral Dudu. Ou é lateral ou volante, perdão, me fugiu aqui. Mas o Dudu foi o melhor jogador do Vila nessa partida, pra mim. Ele foi diferencial, porque toda a movimentação do Vila, e todos os gols principalmente, em sua maioria passaram por ele. E foram fundamentais em sua participação. Então, pra mim, ele se destaca também. E é pra isso que o Vila precisa usar essa competição. Precisa utilizar para vislumbrar o que pode tirar de melhor, tanto no sub-20 quanto nos reservas, para fornecer material humano para o Guto Ferreira colocar em campo na Série B. E aí fazer o seu objetivo principal, que é lutar pelo acesso. Qualquer coisa diferente disso é secundário. Secundário. Copa Centro-Oeste é secundária. Se passar, chegar para disputar a possibilidade da final na Copa Verde também é secundária. E esses jogadores precisam aproveitar essas oportunidades. Vila, falado, tá? Discorda ou concorda? Vamos para os comentários, eu vou ler todos. Agora, falando do Atlético. O Atlético Goianiense tem tido dificuldades nas suas contratações esse ano. A gente sabe que algumas delas foram bastante questionáveis, algumas não mostraram a que vieram e algumas não tiveram oportunidades. Primeiro jogo, o Atlético jogou com os reservas. E desses reservas, algumas peças apareceram muito bem, como o meia Lima, o meia atacante Jader e o meia de armação, o Assis. 3 jogadores que primeiro, o Assis acabou de chegar. O Lima teve poucas oportunidades e o Jader quase nenhuma. Nas que tiveram, na que ele teve, principalmente o primeiro jogo contra o próprio Anápolis, o Jader e o Lima jogaram, e esse jogo agora, esses 3 jogadores mostraram que são capazes de desempenhar um bom futebol. E acredito que podem ajudar no ataque, que é o pior setor do Atlético fácil hoje, é o nosso ataque. Em compensação, outras peças serviram para que o Adson veja que não dá para continuar contando. E eu vou já colocar de cara a principal, que eu acho que todo torcedor Atlético fala, que é o Vitinho. O Vitinho, cara, não é jogador de clube com o patamar do Atlético. Não é, perdão, o jogador deve ser uma ótima pessoa. Minha fala é especificamente esportiva, tá? Não entro no mérito da pessoa, deve ser um ótimo pai, marido, sei lá, filho, enfim. Uma ótima pessoa, deve ser um cara super legal. Mas, futebolisticamente falando, dentro de campo, cara, ele é muito ruim. Perdão, cara, muito fraquinho. Muito fraco mesmo para uma equipe como o Atlético, que tem como objetivo, pretensão e obrigação lutar pelo acesso. Por tudo que fez nesse século XXI e pela equipe que se tornou relevante no cenário nacional, além do, obviamente, regional, é obrigação do Atlético brigar pelo acesso. É obrigação. A gente sabe que foram muitos e muitos anos de ostracismo ou de futebol muito baixo do Atlético nos anos 90, nos anos 80, enfim. Teve aquele momento complicado, na entrada dos anos 90 para os anos 2000, quase foi de arrasta, mas o momento é diferente. Hoje nós vivemos um Atlético Goianiense estruturado, com um bom estádio, um excelente, inclusive, estádio, né? Pode ser melhor ainda, porque sabemos que já existe projeto para isso. CT muito evoluído, uma equipe de estrutura maravilhosa, muito boa mesmo. E agora precisa colocar isso dentro de campo, isso precisa se transformar em bom futebol. E a Copa Centro-Oeste pode ser uma oportunidade, primeiro, para dar rodagem a certos jogadores que podem ser opções para o técnico do Atlético, que também é um técnico que chegou há pouco, né? E precisa de material humano, que é o Eduardo Souza. E assim, tem que ser uma competição para o Atlético fazer literalmente de laboratório. A derrota contra o Porto Vitória por 3-2 foi curiosa, porque o Porto Vitória jogou com reservas. Tinha sido campeão capixaba no dia anterior, no sábado. E assim, não tinha time titular para jogar. Veio com os reservas e jogou como um time profissional. E o Atlético foi com seu sub-20. E desse sub-20, esse é um daqueles jogos que eu não consegui tirar muita coisa. Não consegui, é um problema que o Atlético tem, não é de hoje. Seu sub-20 tem um nível técnico muito baixo, mas principalmente, o sub-20 é mal treinado. É mal treinado. Você vê posicionamento de jogadores que não faz sentido, jogadores se encavalando, batendo cabeça uns com os outros,
jogadores com posicionamentos infantis dentro de campo, sem saber onde se portar, sem saber como agir, sem saber como sair. Um time sem meio de campo, mesmo jogando com Lima e GH, que já compuseram o time titular, já saíram até como titular em alguns jogos. Muito fraco. Muito fraco. Então, assim, são jogos que o Atlético pode utilizar como ferramenta de análise do seu trabalho de futebol. O Atlético é o Atlético Clube Goianiense, cujo foco principal é o futebol. Então, é a competição que o Atlético tem para vislumbrar como é que está o trabalho futebolístico do Atlético. Seja nos reservas, seja no sub-20. E, repito, falo a mesma coisa que eu falei pro Vila. É uma competição absolutamente secundária. Ela é totalmente só para você utilizá-la. Não é para ser foco nem do Atlético, nem do Vila. O foco principal do Atlético também é o acesso. E eu repito pro torcedor do Atlético o que eu falei pro Vila. Eu tenho certeza que se tiver que trocar o título da Copa Verde por um acesso para a Série A, o torcedor do Atlético não vai nem pestanejar. Tá? É o acesso em primeiro lugar. Ele não tá nem aí. E aí entra aquela outra questão. O Atlético ficou muito tempo sem participar até da Copa Verde, porque não via sentido nela. E agora comete essa participação, vem para jogar essa competição. E o que fazer com ela? Use-a, assim como o Vila vai fazer, o Atlético precisa fazer. Só que o Vila, ele me parece estar numa situação um pouco mais confortável para utilizar. A chegada do Guto Ferreira passou muito mais confiança ao torcedor do Vila do que a chegada do Eduardo Souza para o torcedor do Atlético. Por exemplo, a goleada de 6-0 com os reservas do Vila Nova em cima do Operário, que já tinha feito um jogo forte na Copa do Brasil, passa muito mais confiança pro torcedor do Vila do que o magro 1-0 que o Atlético fez diante de um Anápolis passivo, que foi o primeiro jogo, né, da primeira rodada. Então, essa competição pro Atlético, ela tem que ser balanceada dentre sub-20 e jogadores reservas, para que o Atlético consiga produzir material, para que na Série B o Eduardo Souza possa utilizá-los. Aí fica alguns puxões de orelha, não pro Atlético, nem pro Vila, porque vitória e derrota, como eu falei pra vocês, não entra no mérito da análise, porque é uma competição que, primeiro, ela tem pouca relevância. Segundo, apesar da Copa Verde fornecer uma vaga na Copa do Brasil, em teoria Atlético e Vila já estão lá, por conta do Campeonato Goiano. Então, né, não vai ter muito o que ganhar ou o que perder com essa competição. O importante é utilizá-la da melhor forma possível. E a melhor forma, na minha visão, na minha opinião, é como laboratório, é como prática de treino. Como foram alguns desses jogos, que eu assisti algumas partidas, que pelo amor de Deus, o nível técnico era assim, terrível. Sabe, assim, jogo de dar sono, cara. E aí entra também a questão do público, né? São jogos que dão muito pouco torcedor. O jogo do Atlético deu menos de 1000 quando foi aqui contra o Anápolis. O jogo do Vila, acho que se não me engano, foi 1000, uns quebradinho. Isso com o Vila goleando. Mas o torcedor não saberia, né? Esse tipo de coisa. Mas enfim. Cara, é uma competição muito bagunçada e mal organizada, na minha opinião. Sabe? Para esses times. E o fato de a CBF querer que essa competição seja valorizada, os próprios clubes, Atlético, Vila, Anápolis, gostariam que essa competição fosse mais valorizada. Só que eles jogam com times mesclados para reservas e até com sub-20. Cadê a valorização? Não tem valorização, cara. É natural que o patrocinador olhe e fale, cara, eu não vou investir meu dinheiro numa competição que um Atlético Goianiense, um Vila Nova não vai levar a sério. Vão jogar com reservas, vão jogar com sub-20. Por que eu vou investir meu dinheiro nisso? A empresa que vai transmitir, né, uma dessas empresas aí, desses canais, cara, por que eu vou transmitir esses jogos? Por que eu vou investir meu dinheiro, minha estrutura, num jogo de baixíssima atratividade? E aí, pra mim, esse é o grande puxão de orelha, tá? Eu não vejo sentido de só utilizar reservas no sub-20. Pra mim, tinha que haver uma boa mescla mesmo, com titulares, alguns reservas podendo ser aproveitados, alguns sub-20 também, concordo, mas eventualmente tem que ter titulares ali também, tá? Se você quer valorizar a competição, não é o caso, então segue como eu falei. Segue como eu falei, é laboratório, é treino e aproveitamento do que tem. E aí eu vou para a parte final aqui da minha análise dessa competição, que é o aproveitamento. Eu falei de alguns jogadores, o Anápolis tem que aproveitar a sua estrutura para montar um time competitivo para a Série C. O Atlético precisa urgentemente dar volume de jogo para alguns reservas, para que tenha peças para a Série B, porque o Atlético não tem um elenco muito forte, não tem um elenco muito grande. E o Vila precisa fornecer ao Guto Ferreira melhores opções do que ele teria
com aquele time do Humberto Louser. Só que o Vila, pra mim, tem muito também da falta de vontade que os jogadores estavam quando estavam sob o comando do Louser. Me parecia uma falta de vontade de jogar em algumas partidas que era terrível. Talvez com o Guto a coisa mude de figura. Não sei com o Atlético com relação ao Eduardo Souza. Não me passa a mesma confiança que eu teria se eu tivesse o Guto Ferreira como um treinador. E eu acho que eu não preciso nem ir muito longe para confirmar isso com você, torcedor. Quem que você preferiria, torcedor do Atlético? Ter o Eduardo Souza, que é um ex-técnico interino, que até foi campeão da Série D, campeão catarinense, excelentes títulos, mas que é um técnico com baixa relevância comparado ao Guto Ferreira, que é um técnico com diversos acessos, conhecido como rei do acesso, um dos reis do acesso. Quem que você preferiria? Então, tudo isso entra na conta. É uma competição que é difícil você acompanhar com certo ímpeto e interesse, até por conta das questões que eu comentei. Mas os clubes que já decidiram participar e estão participando têm que tirar o maior proveito disso. E nesse momento, o melhor proveito que equipes como Vila e Atlético podem ter é o fornecimento de material humano para a Série B. E já o Anápolis, a melhor coisa que a Copa Centro-Oeste pode fornecer para o Anápolis é preparação, é ritmo de jogo, é competitividade, para que o Anápolis possa fazer uma grande Série C e quem sabe brigar pelo tão sonhado acesso para a Série B de 2027. Não custa sonhar e o Anápolis tem que se aproveitar disso, assim como o Atlético e o Vila precisam tirar essas possibilidades, né? Tirar esses jogadores que podem, porventura, fazerem bons jogos, para trazer eles para o time principal. E afinal, se eles fazem bons jogos, eles chegam com confiança. E confiança é muito importante para um time que quer brigar pelo acesso para a Série A no ano que vem. Mas isso é minha opinião apenas. Como eu falei, eu quero conversar com você sobre o assunto. Então coloca aí nos comentários você, torcedor do Atlético, do Vila, do Anápolis e também dos times que enfrentaram essas equipes. Você que chegou por aqui, às vezes caiu de paraquedas, coloca aí seu comentário. O que você acha dessa competição? O que você achou dessas duas primeiras rodadas? Vou tentar trazer vídeos mais esporadicamente sobre essa competição assim que tivermos novas rodadas, tá? Assim que eu puder, sempre vou fazer esses vídeos para trazer aqui para vocês. Mas eu quero a sua opinião sobre essa competição, sobre os times, sobre os jogadores, quem se destacou nessas duas primeiras rodadas, quem você subiria para o time titular. Quero a sua opinião, torcedor, coloca aí embaixo. A análise dessa competição continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Eu peço que você deixe seu like, se inscreve no canal se você gostou do vídeo. Se não gostou, deixa o joinha reverso, mas me diz o motivo. Coloca aí nos comentários o que você discorda, o que foi ruim para você no vídeo, tá? Compartilhe o vídeo, clica no sininho para receber notificações, se torna membro do canal se você quer ter mais informações, mais notícias, conversar mais sobre futebol comigo e com outros torcedores, conteúdos exclusivos também você pode ter como membro, você pode ter muitos benefícios como tabela de jogos, tabela de esportes para você acompanhar, entre outras coisas mais, tudo isso no grupo do WhatsApp, o Gader Futebol Clube, o grupo dos membros do canal, é só se tornar membro que eu coloco você lá, beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.